irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, olha o que a palavra diz em João, capítulo 5, no versículo 39, vai dizer assim: Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida. Amém? Irmãos, aqui o próprio Messias estava dizendo ao povo: estudem as Escrituras, meditem nas Escrituras. A Bíblia é luz para os nossos caminhos. É ela, irmãos, que nos lapida, ela que nos liberta, que nos lava de dentro para fora. É a palavra que nos transforma. A Bíblia que nos mostra, irmãos, quais são os atributos do nosso Criador. O que alegra, o que não alegra a Ele. O que agrada, o que não agrada ao Espírito Santo. Ela nos corrige, ela nos ensina, ela nos livra das armadilhas futuras lá na frente. É ela quem firma os nossos passos. Só que muitos irmãos rejeitam a palavra. Como diz aqui no último versículo: Mas vocês, contudo, não quiseram vir a mim para ter vida eterna. Porque a palavra nos dá a vida eterna. Aqui nós encontramos a vida eterna, porque ela testemunha do Messias e ele é a fonte da salvação. Quando nós vamos até ele, irmãos, nós recebemos vida, assim como aquela mulher samaritana ali naquele poço, irmãos. Ela era rejeitada por todos, mas a partir do momento que ela encontra o Messias ali naquele poço de água, ela recebe a água viva, irmãos, a qual ela jamais teria sede novamente, água viva, espiritualmente falando. E ela não precisaria buscar essa água em outros poços, porque ela foi direto à fonte. E muitos irmãos, ao invés de ir direto à fonte, muitos ao invés de ir ali se prostrar, se derramar na presença do Criador, direto na fonte, não, ela vai ali desabafar ao homem mortal. Ao invés, irmãos, dela se firmar na presença, na palavra, ela se firma no pastor, no profeta. Muitos estão firmados em um ministério, muitos estão firmados no pastor. Eles estão ali trabalhando para a igreja e não trabalhando para o Criador. Muitos estão firmados naquilo que o pastor fala, do que sai da boca dele, se alimentando somente do que sai da boca dele. Mas se esquece de alimentar daquilo que vem da palavra. Se esquece, irmão, de se alimentar, de ir direto à fonte e de desabafar ao Criador. Se tornam dependentes, irmãos, das pessoas, do homem mortal. E não é errado você ir, você buscar ajuda, você pedir oração. Não é errado, irmãos. Todos nós precisamos de ajuda. Não é sobre isso. Mas é você ficar firmado na pessoa. Irmãos, eu já frequentei igreja onde, se o pastor saísse da igreja e trocasse de pastor, o membro da igreja que era pegado ao pastor, firmado no pastor, saía também na igreja, porque não estava firmado na igreja, não estava ali para buscar a presença, para buscar um fortalecimento espiritual. Estava ali firmado naquele pastor, naquilo que o pastor falava. E muitas pessoas têm se alimentado somente do que sai da boca do homem, e não da palavra. Como foi dito aqui, o povo perece por falta de conhecimento. E é o que tem acontecido muito dentro das igrejas, irmãos. As pessoas sendo enganadas por pessoas. O véu foi rasgado. Você hoje não precisa, você não depende de um sacerdote. Você não depende do pastor para falar com o Criador por você. Você não depende, irmãos, ali da mão do profeta para colocar na sua cabeça e orar por você. Porque o pastor, o profeta, o missionário, a missionária não tem mais poder do que você. Ela pode estar num nível mais elevado do que você. Só que da mesma forma que ela ora ao Criador, você também pode orar. Porque ele jamais rejeita aquele que chega na presença dele. Aquele que busca ele. Muito pelo contrário, irmãos. Nós temos que nos prostrar. Nós temos que ir direto à fonte, nos fortalecer. Porque isso também, irmãos, vai nos fortalecer a nossa comunhão com o Criador. Assim como nós, todos os dias, a gente fala ali com o nosso pai, com a nossa mãe, é um relacionamento. Assim também nós devemos construir com o nosso Pai Celestial. Porque Ele quer nos ouvir. Você não pode se tornar dependente do homem, irmãos. Porque você não vai estar firmado na rocha. Você não vai estar firmado na palavra. E aí qualquer vento, qualquer tribulação que vai acontecer, você vai cair.
porque você não vai estar firmado na palavra. Aqui em Efésios 4, no versículo 14, irmãos, vai dizer: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então aqui, irmãos, já entra os falsos profetas, pessoas que vão ali e se alimentam de qualquer alimento espiritual que é oferecido. Irmãos, a nossa salvação não é comprada, porque ela já foi paga na cruz do Calvário. Ela já foi paga com preço de sangue. Você não precisa comprar a sua salvação. Você não precisa pagar para alguém orar por você. Você não precisa, irmãos, estar ali dependente do homem, da mulher, porque você pode diretamente, irmãos, se ajoelhar e falar com o seu Criador, com o seu Pai Celestial a qualquer momento. Porque muitos estão induzindo pessoas ao erro. Muitos, irmãos, estão dependentes totalmente do homem, da mulher. Não que você não possa, irmãos, se chegar a pedir ajuda, você tem que fazer isso. Você precisa pedir ajuda. Mas tem pessoas que se desesperam quando falta o pastor, porque vai chegar tempos, irmãos, infelizmente vai chegar tempos difíceis, onde a nossa Bíblia vai ser tirada, onde as igrejas vai ser fechadas, onde, irmãos, pode acontecer um apagão, falta de energia, e aí você ali está dependente da pessoa. Como que vai fazer? Como vai ser? Será que você vai desistir? Vai se desesperar? Você vai surtar? Porque não tem ali a pessoa para estar orando por você. Muitos dependem de profeta, muitos dependem de profecia, de ouvir da boca da pessoa, sendo que a palavra vai falar com você. Se você conversar com seu Criador no seu secreto, irmãos, ele vai falar com você. Você não precisa do homem e da mulher para ouvir o Criador. A não ser que você esteja fraco demais ali na fé e não esteja aguentando. A Bíblia diz, irmãos, clame a mim e responder-te-ei. E anunciarei coisas grandes e firmes, a quais você não sabe. Ou seja, se você quer uma resposta, uma direção, clame ao Criador, que está ali o tempo todo com os ouvidos sensíveis a te ouvir. Os olhos dele estão sobre você. Ele está atento a ouvir a sua voz. O problema é que a gente tem preguiça de se achegar. A gente tem preguiça de clamar. A gente quer o mais fácil. A gente fica dependente. Irmãos, tem pessoas que estão totalmente dependentes, estão tão dependentes da pessoa, que ela já não abre mais a palavra, ela já não abre mais a Bíblia. Ela já não ora mais. Ela não quer mais pagar o preço. Irmãos, as pessoas não vão pagar o preço por nós. A pessoa não vai jejuar por você. A pessoa não vai orar por você. Ela não vai se santificar por você. Essa função, esse dever é nosso, irmãos. Porque a cruz não é instantânea. Não é ali aceitar, né, estar coberto da graça, debaixo da graça, e deixar de orar, deixar de jejuar, deixar de se santificar. Porque a cruz não é instantânea. O nosso Salvador, o Messias, não vai fazer isso por nós. O preço maior já foi pago, irmãos. Mas a renúncia, né, a busca, a entrega é nossa. É isso a gente que vai fazer. Então há momentos, irmãos, há coisas que o pastor, né, o líder ali, não vai fazer por nós. Há momentos que ali o Criador nos chama para um particular, para um secreto entre nós e ele. Há momentos que ele quer ouvir a sua voz. Há momentos que ele vai se calar, porque ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ver, irmãos, ali você se prostrar, você se rasgar, se aquebrantar diante dele. Então é entre você e ele. Você tem que ler a palavra, estudar a palavra, se firmar na palavra. Porque tem muitos sendo enganados, irmãos. Tem pessoas que estão ali tão desesperado. Acontece um problema e ela fica ali aflita, desesperada. E ela, em vez dela ali se ajoelhar e confessar, falar, abrir o coração, desabafar com o Criador. Não, ela vai desabafar com o homem. Ela fica tão angustiada, mas ela quer entregar, despejar tudo aquilo que ela está passando ao homem mortal. Não que você não possa, irmãos, você tem que procurar uma ajuda sim. Mas você não pode colocar o homem acima do Criador. Você não pode fazer dele o seu Deus, porque tem pessoas que idolatram o pastor. Nada mais te impede, ali o véu foi rasgado. Você pode orar, você pode se achegar a qualquer hora, a qualquer momento na presença do Criador. Ele não vai te rejeitar, ele não vai te jogar fora.
Basta você chegar com humildade, com verdade na presença dele. Você precisa orar. Porque se você estiver aflito, cansado, ir ali e confessar, você se rasgar e contar todos os seus problemas, as suas dificuldades ao Criador, pedir fortalecimento espiritual, ali você, irmãos, rasgar o seu coração. Eu duvido, irmãos, você se levantar da mesma forma. Eu duvido, irmãos, você continuar da mesma forma. Porque ele é socorro bem presente na tribulação, na hora da angústia. Ele é o nosso Pai. Ele quer nos ouvir. Ele quer, irmãos, nos alimentar espiritualmente. Mas você precisa ler a palavra, se encher da palavra. Lê a Bíblia, irmãos, que é o nosso manual de vida. Muitos são enganados. Muitos caem por falta de entendimento. E muitos rejeitam o entendimento. A Bíblia está ali todos os dias. Mas ela prefere ir ali, mexer no celular, ao invés de se alimentar da palavra. E eu te desafio hoje, irmãos, a você colocar na sua mente um propósito de buscar o Senhor. Você colocar em mente, irmãos, com um propósito de se encher mais da palavra, de se alimentar mais da palavra, de depender do nosso Criador. Não que você não possa, irmãos, ir ali se alimentar da palavra. Sim, você tem que se alimentar da palavra que sai do pastor, do homem de Deus. Mas você precisa se encher da palavra. Você precisa, irmãos, estar alicerçado na palavra. Porque é ela que nos dá a vida eterna. É ela que nos enche. É ela que nos fortalece. É ela que abre os nossos olhos. É ela que desvia os nossos passos, irmão. De pisar no caminho errado. De cair ali no lamaçal do pecado. É ela que vai nos forjar, nos instruir e nos levar até a vida eterna. Até a volta do nosso Salvador. Hoje, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo te convida a se achegar mais à presença dele, a ir direto à fonte, a se alimentar dele, a se rasgar diante da presença dele, clamar. Talvez ali você não tenha nem mais força para orar, você apenas chora e geme na presença dele. O Espírito Santo intercede por você, rasga o seu coração para ele, se entrega de corpo, alma e espírito. Que a Bíblia fala, irmãos, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Então, se você buscar de todo o coração, você vai encontrar. E ele vai deixar ser encontrado. Amém?